E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo todas as notícias do São Paulo, que tem pressão, todas as notícias sobre limpa que a torcida organizada pediu. Belmontes, Júlio Casares, Rui Costa, Chapecó, a torcida do São Paulo pede uma limpa no departamento de futebol. Tô trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo todos os dias para vocês curtirem. Vamos assistir o vídeo junto, no final eu volto, a gente vai falar muito dessa crise do São Paulo e, lógico, sobre o resultado vergonhoso de ontem. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Marcas incômodas. Então, a última vez que o São Paulo ficou 4 jogos sem vencer, olha aí. A última vez tinha sido, então, ficou nesse período aí entre maio e julho. 4 jogos com derrotas. Foi em 2022. Caramba, o São Paulo igualando, então, essa marca. 4 jogos sem marcar desde 19. E 2 derrotas seguidas no Morumbis. Aconteceu em 2024. Eu acho que são dados, então, não é, Jalili, que explicam também a baixa presença de público ontem no Morumbis, além, claro, do horário do jogo, né, o dia serem péssimos, as eliminações nas Copas, mas realmente um ambiente ruim e ainda com protestos. E hoje, por aí, teve alguma movimentação, Jalili? É isso, Bruno. Mais uma derrota do São Paulo, a quarta consecutiva, né? Somando os 2 jogos contra a LDU, o clássico no Sansão, que o São Paulo foi com o time totalmente reserva, e agora a derrota no Morumbis para o Ceará. Por enquanto, aqui no Super CT do São Paulo, sem nenhuma movimentação de torcida, desde que a gente chegou aqui um pouco mais cedo, nenhuma movimentação, mas fato que os bastidores estão bem movimentados, né? Muita pressão interna, muita pressão política sobre o diretor de futebol, Carlos Belmonte, né? A apuração do André Hernan já está lá no ESPN.com.br, que o Carlos Belmonte ele não colocou o cargo dele à disposição e nem pretende colocar, mas uma fonte, né, ouvida pela ESPN, afirma que essa briga política está cada vez mais feia, esse racha político. Dessa vez o assunto envolve fundo de investimentos para a base, que o Casares está tentando aprovar, mas o Belmonte é contra, e essa fonte também, né, afirmou que existe uma pressão muito grande, né, isso é óbvio, uma pressão muito grande sobre o Carlos Belmonte, mas ele só vai, né, sair do cargo se for uma decisão do Casares. Mas fato é que a eliminação na Libertadores, mais uma derrota, como vocês vêm falando aí, vários jogos consecutivos sem que sequer marcar. Então é um momento muito difícil. O São Paulo, que agora só tem um Campeonato Brasileiro, está na 7ª colocação com 35 pontos, perdeu a oportunidade de entrar no G6, que agora é o que resta ao São Paulo, né? Buscar uma vaga na próxima Libertadores, Bruno. Mas é um momento de muita pressão política, muita pressão que acaba indo para dentro de campo também. Os jogadores, né, cada vez mais pressionados por resultados e acaba refletindo completamente dentro de campo, Bruno. Jalili, continua com a gente para a gente conversar bastante. Eu pedi para o Data fazer esse levantamento, porque eu tinha, assim, uma expectativa e ela acho que foi confirmada com esses números. Porque eu imaginei assim, poxa, São Paulo desde a última, fazer esse recorte, né, do Crespo, com os últimos treinadores. Me parece que ele está sempre, assim, com o mesmo índice de aproveitamento e ele vai trocando um técnico atrás do outro e vai, assim, fica dando volta, né, um círculo, não sai do mesmo lugar. E, de fato, os números são bem parecidos, né? Esse aproveitamento de 54% a 55% vai batendo. É um pouquinho mais baixo do Carpini, né? E agora do Crespo com esses últimos resultados cai um pouquinho mais ainda para 50%, mas parece que é isso, né? São Paulo não sai disso, vai trocando técnico, mas não me parece um problema só agudo, né, desse time do Crespo, mas crônico do que é o atual momento do São Paulo. Vocês enxergam assim? Como é que vocês veem? Ou não, era assim, tem um problema nesse time do Crespo, é um problema com as contusões, com o sistema que não está definido. Acho que tem um pouco de tudo, né, Jailson? Sim, então assim, com o Zubeldia, eu lembro pelo menos no início dessa temporada, né, teve a questão do quarteto. Sim. E o Zubeldia, ele tentou, de todas as formas ali, né, encaixar esse quarteto em campo, mas faltava o equilíbrio. Muito que a gente falava do Cruzeiro, né? Sim. Com as contratações em relação a equilíbrio defensivo que ia ser necessário. E o Zubeldia ali, né, nas últimas aparições, ele tentou justamente os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros que o Crespo vem utilizando, né, desde que ele reassumiu aí o comando do São Paulo. Só que aí a gente não tem como a gente ignorar as lesões, né? Porque o time, a temporada montada basicamente em cima desse quarteto, né, na expectativa, né? Expectativa, porque esse jogo, o quarteto jogou um jogo, né?
Foi no Mas Campeonato é Paulista. ignorar as lesões do quarteto ou essas recentes do time do Crespo? Marcos Antônio, por exemplo, agora é crucial do time. Desmontou, né? Marcos Antônio, aí, pô, o Caleri logo no início, o Oscar. O Rian Francisco. O Rian Francisco, que tava com estrela, né? Tava ali fazendo os gols importantes. Aí o Oscar trinca, acho que né, foi isso que trincou a costela numa queda ali na partida. Enfim, o Lucas Moura, que o pessoal achava que era uma coisa mais tranquila, mas no final das contas não foi. O Lucas foi entrar ontem sem ritmo de jogo nenhum. Então, assim, não tem como ignorar que no momento que o Crespo, agora, né, o atual treinador, ele enxergou ali, estava em alta até, né, o São Paulo. A gente estava falando aqui, o Crespo não tinha perdido, não, tinha perdido só pro Flamengo. No primeiro jogo. No primeiro jogo contra o Flamengo, depois ele saiu atropelando todo mundo, mas acabou perdendo o Marcos Antônio, que era ali a principal válvula de escape, né, do time, o motorzinho, como o Dom que falou também, e aí o André Silva. Que você falava, hein? E aí a gente vai falar também sobre o André Silva e sobre essa questão no ataque do São Paulo. Então, porque o time do Crespo, ele deu uma resposta muito positiva no começo. No primeiro momento, sim. Sim. A gente até falava assim, ih, ficou feio pro Por conta, que ainda mais por conta do Zubeldia. esquema, né? Que era o mesmo esquema que o Era o mesmo Zubeldia. esquema. E a gente falava, ih, ficou ruim pra turma que defendia o Zubeldia, porque o Crespo chegou e tá ganhando um jogo atrás do outro. O que aconteceu pra, de repente, virar essa chave e o time não conseguir mais vencer? Eu acho que é uma soma de tudo, assim, acho que não dá para ignorar esse fato, assim. Tem a questão que a Jalili trouxe muito bem em relação a extracampo, e não dá para achar que aquele início fosse o padrão. E aí, muitas vezes o técnico fica refém de uma sequência muito positiva e que não necessariamente é verdadeira. Porque até o início do Zubeldia tinha sido assim também. Também tinha sido assim. E até, sinceramente, eu defendia bastante aqui o Zubeldia porque eu achava que, no final das contas, as lesões eram o principal. E eu continuo achando. Assim, não quero tirar a responsabilidade tanto do trabalho do Zubeldia como do Crespo nesse momento, que até tentou mudança do esquema e deu muito errado no jogo de ontem, no segundo tempo, quando o time ficou muito exposto, sobretudo pelo lado esquerdo, onde o Pedro Henrique deitou e rolou e foi o protagonista da partida. Mas ainda acho que os desfalques, você está falando de um São Paulo que perdeu os 3 atacantes de uma vez só na temporada. É Caleri, Rian Francisco e é o André Silva, que era o cara que vinha entregando os gols, sendo artilheiro do time na temporada. O Marcos Antônio, um ponto de equilíbrio. E assim, as lesões é um negócio, é impressionante o que o São Paulo com lesão nos últimos anos. Era Alisson e Pablo Maia estabelecidos, os dois se machucam. Desde o ano passado. Falo também a questão da questão do trabalho do treinador. É verdade, porque, querendo ou não, a arrancada que o São Paulo teve com o Crespo, muito no Brasileiro. No mata-mata, não convenceu tanto. Contra a LDU até fez o primeiro bom jogo que a gente falou, é eliminado... O time do Crespo, do Zuzu, na mata-mata era melhor. Era melhor, era o contrário. E na Copa do Brasil caiu pro Atlético Paranaense contra um time misto no primeiro jogo. Então acho que aí cabe críticas. Essa tela é interessante, olha aí, Donk, Jailson, porque quando a gente discutia, poxa, aí agora o Luciano volta, aí o André Silva, o Lucas vai voltar, então o André Silva sai do time, e o Jailson me falava assim, não, o André Silva não pode sair do time. Ele acabou saindo por contusão e olha o que aconteceu. O time não conseguiu mais fazer gol, né? Gol do Dineno só ali, né? Porque o André Silva, ele além de conseguir fazer a referência, eu defendi a permanência dele no time porque ele conseguia ser o desafogo. Quando o São Paulo estava sendo pressionado, ele fazia muito bem as corridas em diagonais ali, né? E ele conseguia receber essa bola e trazer o time do São Paulo para frente. E aí entra também a questão da torcida em relação à diretoria, é justamente porque o São Paulo foi vendendo todo mundo, né? A molecada ali que surgiu, que o Zubeldia também, em determinado momento, lembro do Lucas Ferreira, aberto pelo lado direito, Canhotinho, enfim... Era o Patrick, agora eu não lembro, eu vou até pegar aqui para ver o nome certinho, mas outro menino também, Canhotinho, que jogava aberto pelo lado direito, rápido também ali, liso. Enfim, o time do São Paulo acaba perdendo os jogadores que surgem na própria base para compor esse elenco. E a torcida questiona o valor também, né? A torcida também questiona o valor e justamente porque os treinadores ficam sem opção. Basicamente aquele 11 ou aqueles 18 jogadores, porque por conta dessas lesões também recorrentes. E aí o treinador tem que ir fazendo um milagre atrás do outro, né? Porque foi o que o Donk falou, você perde o por exemplo, Bobadilha se machuca. Aí você perde Pablo Maia machucado. Agora você perde o Marcos Antônio. Aí um se lesiona, o outro volta. Você não consegue ter todo mundo 100% para você organizar um time titular, que seria a força do São Paulo. Você toda hora está colocando um... E o jogo do Crespo também propõe muita intensidade sem a bola. Tanto que no começo,
que estava ganhando, indo bem, assim, um time muito intenso. Aí ficava a dúvida, mas São Paulo com 3 competições, o elenco não tão... Assim, um elenco mais curto, será que teria condições? Foi eliminado dos mata-matas, até teria. O problema é que tem todo esse cenário que o Jailson falou, da venda dos garotos e as lesões. Então acaba encurtando muito o elenco. Porque é um elenco, de fato, mais curto, quando os jovens, por uma necessidade do clube, não é, Jalil, eles são vendidos e, né, pelo que é oferecido, né, o São Paulo tem pouco poder de argumentação ou negociação. Antes de tu jogar para Jalil rapidinho, vem aqui no Transfer Market, né? Lucas Ferreira, que era o ponta esquerdo, o Matheus Alves e o Henrique. Eu estava falando do Henrique Carmo, que era também outro ponta. E o Matheus foi o último que foi negociado e que deu... Que a exatamente, para o CSK. E além, né, Jalil, dos mais jovens que são negociados, os que ficam são os mais experientes e são os que vão acumulando lesões, né? É o caso do Lucas, e a gente fala pouco, assim, do período que o Lucas desfalca. Por mais que a gente saiba que ele é um cara dedicado, por mais que a gente saiba que ele é um cara que já entregou um título importante para o São Paulo, mas ele joga pouco. E aí é Oscar, é o Luiz Gustavo, agora até o Tolói também nessa lista, Jalil. É isso, Bruno. À medida que o São Paulo vai vendendo os jovens, né, ficam os medalhões, podemos falar assim, e acabam sofrendo muito com lesões, né? O Oscar, eu vou começar falando do Oscar, porque foi quem o Crespo falou na coletiva e é a situação mais grave. O próprio Crespo, né, falou na coletiva que a lesão do Oscar realmente é muito grave. Ele que faturou 3 vértebras lombares. O Crespo falou um pouco, né, que é uma lesão que atrapalha o Oscar a caminhar, até mesmo a respirar. Então, é uma situação que o São Paulo trata e vai continuar tratando com muito cuidado, muita cautela. O Crespo falou que ele vem, né, treinando, voltando aos treinamentos aos poucos, mas é uma lesão realmente muito, muito, muito grave. Bruno, além dele, Luiz Gustavo, né, que ele está recuperado de um tromboembolismo pulmonar, então lesões diferentes também, né, vem atrapalhando, né, comprometendo o São Paulo. O Luiz Gustavo, ele voltou a se relacionar na partida contra a LDU, ficou no banco de reservas, assim como ontem contra o Ceará, também ficou no banco de reservas, mas Bruno, o Luiz Gustavo não joga desde o comecinho de abril, quando ele foi diagnosticado com esse tromboembolismo pulmonar. Então, realmente, mesmo ele estando recuperado, o São Paulo também trata com muita cautela um jogador que não joga há 5 meses. Assim, bem voltados ao presidente, sim, ao Casares. Acho que em determinado momento, na semana passada, até foi pontual os gols perdidos pelo Luciano e tal, né? Mas, assim, hoje está em cima da presidência. E até eu preciso ser coerente aqui e falar o que eu falei em relação ao último protesto da organizada contra o Corinthians. E o quanto essa torcida organizada do São Paulo se beneficia dos problemas administrativos do clube. Porque a gente citou aqui que a torcida do Corinthians tinha dívida com o clube. E a torcida do São Paulo, organizada, que tem benefícios na compra e venda de ingressos. Então, ela se beneficia também. Hoje ela está lá criticando, e tem os motivos lá para criticar, mas ela está cansada de se beneficiar nos ingressos que ela recebe para vender para sócios. Então, faz parte da bagunça e dos problemas administrativos do São Paulo também. É fácil colocar ali a faixa, fora esse, fora aquele. Agora, se beneficia. É só ver as casas que o São Paulo tem ali, que a torcida organizada do São Paulo tem em frente ao Morumbis. Conseguiu essas casas como? Então, é isso aí, né? As torcidas, elas se beneficiam da má administração dos clubes. Então, também não adianta só protestar se você tá se beneficiando disso, se você é parte disso. Eu ia falar em relação ao... Pegando o gancho que você está falando em relação à diretoria, tá? Tem esse lance da torcida organizada, mas eu sempre lembro do Mar, né? Que a gente fala de, não é etarismo, né? A gente não está falando aqui que o jogador mais experiente só tem os jogadores mais experientes lá, por isso está tendo um monte de lesão. O Rian Francisco é um garoto e acabou se machucando também. Mas é o que a gente vê de movimento natural, e aí eu entendo o protesto da torcida em relação à diretoria, porque muitas vezes quando os jogadores, o time está tendo problema com lesão, quem vai salvar, quem vai ajudar é a molecada da base. Sim. Essa molecada que vai tendo no desespero, vai tendo uma sequência ali de oportunidade e começa justamente a ganhar espaço. A gente pode lembrar do rival de São Paulo, que é o Corinthians, o Guinegão. Só um exemplo. O Guinegão tendo lá o espaço no Corinthians e conseguindo, enfim, performar. Então, o São Paulo, ele acaba vendendo os garotos que... O Lucas Ferreira, né? Ele começou a despontar um pouco, vendido. Matheus Alves estava começando a caminhar, vendido. Então, assim, a torcida, justamente os jogadores que poderiam ter essa minutagem para suprir ali a ausência dos jogadores mais experientes,
acabam sendo vendidos. Então, é por isso também... Isso é quase todos os clubes, né? Todos. E é inevitável, porque basicamente todos fazem esse tipo de quase movimento. todos, mas o Vasco mesmo aí... Mas o que destoa é que você olha aqui no cenário da capital paulista... O Palmeiras acaba destoando em relação aos rivais, que ele não tem a pressa para vender, ele consegue fazer uma... Então, o próprio Corinthians tem essa reclamação também. O Corinthians com o Murilo foi assim, com o Gabriel Moscardo, por exemplo, foi assim. Lá, enfim, jogadores que Wesley tiveram... já ficou um pouco mais de tempo. Mas tiveram... O Murilo não teve, acho que 30 jogos, se eu não me engano, pelo time profissional do Corinthians e foi vendido. Então, assim, acabam tendo urgências e aí demonstra toda a incompetência de gestões desses clubes, né, do caso do Corinthians, de São Paulo, que são forçados muitas vezes a vender por conta de problemas financeiros. E jogador que você até poderia ter um retorno técnico e financeiro se você conseguisse segurar. Só pegar o gancho, e aí eu fico assim, por exemplo, como o torcedor do São Paulo deve ficar vendo as notícias dessa possível parceria em relação à base. Né? Exato. Porque tá vendendo todo mundo. Não consegue usar ninguém ali no time principal para reposição, porque já o cara, às vezes, até torce para não ser usado, né? Porque joga 2 jogos, o cara já é vendido. Vai embora. Então como é que a torcida vai ver essa possível parceria pra base? E por um valor que também, né, a torcida questiona. Jalili, obrigado, viu? Boa sequência de trabalho para você. Se tiver mais novidades envolvendo os bastidores do São Paulo, você volta e no espn.com.br também tem as informações que a Jalili contou pra gente, a apuração do André Hernan, da nossa equipe, que neste momento a direção de futebol do clube não vai entregar o cargo, apesar da pressão, né, Jalili? Obrigado, viu? De forma melancólica, o nosso São Paulo perdeu ontem para o time do Ceará. Em pleno Morumbis, o Morumbis completamente vazio, 12, 13 mil pagantes. E há muito tempo, ou melhor, há muito tempo não, a gente já viu isso acontecer, mas no ano passado, após a eliminação da Copa Libertadores da América. A gente viu esse mesmo sentimento de fim de temporada para o São Paulo. Temos sim vários culpados. A diretoria de futebol é muito culpada por isso. Muito. Principalmente por ter... E aqui eu acho que é o principal erro da diretoria de São Paulo. Vendido os meninos da base pelo preço que vendeu. Porque o São Paulo vem sofrendo com lesões. Mas se você ainda tivesse Matheus Alves, se você ainda tivesse o Ferreirão, se você ainda tivesse o Henrique do Carmo, você teria sangue novo para rodar esse elenco. E você não tem, porque você vendeu esse molecada a preço de banana. Ah, mas o São Paulo tá numa draga. Irmão, eu disse isso lá atrás, quando o São Paulo vendeu. Fecha na draga esse ano, mas esses moleques iam se valorizar para no final da temporada, na janela de temporada do final do ano, começo do ano que vem, esses moleques iriam ser vendidos pelo dobro do valor. Mas não, vai vender um moleque a preço de banana. Esse para mim é o principal. Tem muita gente falando aqui, a culpa não era do Zubeldia. Olha o Crespo, a culpa não era do Zubeldia. A culpa do aquele futebol medíocre do São Paulo era do Zubeldia. Era do Zubeldia. Não é possível que vocês querem comparar aquele futebol medíocre que o time do Zubeldia... mas estava invicto 17 jogos da Libertadores, mas estava quase sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Fora o desempenho. E aqui eu tô falando agora, a gente vai falar de desempenho. O time do São Paulo jogava um futebol feio. O time do Crespo hoje tá jogando mal, mas não dá pra comparar o time do Zubeldia bem e o time do Crespo bem. O time do Crespo joga muito mais futebol que o time do Zubeldia. O São Paulo do Crespo, e aqui não é passando a mão na cabeça do Crespo, o Crespo tá insistindo com o Cédric Soares. O gol de ontem, o Cédric simplesmente parou na jogada. Veja um gol. O gol de ontem, o Cédric parou na jogada. O Cédric parou na jogada. O Marcos Antônio faz muita falta nesse meio de campo. Muita falta nesse meio de campo. E ele demora pra mexer. Demora pra tirar o Ferreirinha que tá mal, não tira o Luciano. Porra, coloca o Tap, irmão. Coloca o Rigoni, coloca o Dineno, coloca qualquer um. Coloca o Henrique do Carmo. Os caras tão mal, troca, tira. Vê o que vira.
Mas não existe comparação entre o futebol praticado pelo Hernan Crespo e o futebol praticado pelo time do Zubeldia. O time do Zubeldia era medíocre. Medíocre. Era um parto para criar. O time do Crespo, bem, aqui eu não tô falando com todo mundo, eu tô falando com confiança e tal, passar esse momento de estabilidade. Quando passar esse... O São Paulo atualmente está passando por um momento de instabilidade. Quando passar esse momento de instabilidade e o São Paulo centrar de novo, obviamente o time do Zubeldia, o time do Crespo, vai jogar futebol. Porque sabe jogar futebol. Mas os caras estão de ressaca. Os caras estão de corpinho mole. A gente sabe como funciona. Os caras estão sofrendo. Agora, ter viúva do Zubeldia aí é uma pouca vergonha. É inacreditável que ainda tenha viúva do Zubeldia. Aquele treinador limitado de apenas um sistema, de apenas um jeito de jogar, que não tinha a porra de uma jogada. Se a gente pega o São Paulo há 4 jogos atrás, até o jogo mesmo, o primeiro jogo da LDU, olha o futebol que o São Paulo estava jogando. O São Paulo está passando por um momento de instabilidade, mas o São Paulo normal, o São Paulo normal do Crespo, joga muito mais bola que o São Paulo normal do Zubeldia. E isso não tem comparação. De tudo, o menos culpado é o Crespo. O menos culpado disso é o Crespo. A diretoria é culpada, os jogadores são culpados. Principalmente pela eliminação da Copa Libertadores, porque perderam um gol para um caralho. O São Paulo de hoje é gerido por amadores. Gerido por amadores. O São Paulo de hoje é um time que existe panelas lá dentro. A gente conhece a panela do Luciano. O São Paulo de hoje é um time que talvez daqui a alguns anos, quando conseguir se reestruturar financeiramente, vai talvez, quem sabe, voltar a ser um time interessante. Mas talvez. Enquanto não acabar com conselheiros vitalícios, enquanto a torcida não tiver direito a voto, enquanto continuar com essa panela lá na Barra Funda, enquanto a imprensa não voltar a ter acesso ao treinamento para saber como que tá, porque a mídia do São Paulo fala uma coisa, o Crespo fala outra. Enquanto isso não acontecer, o São Paulo vai viver de relances, a torcida do São Paulo vai viver de desejar o São Paulo grande. Coisa que até 2030 vai demorar um pouco para acontecer. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!